E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem para mais uma aula. Na verdade, a última aula da mentoria Liderança Servidora. Eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você tenha pegado todo esse conhecimento aplicado na sua vida, porque eu tenho absoluta certeza. Olha só, eu tenho certeza que esse conhecimento ele transforma. Quero muito continuar agregando na sua vida, né? Então, aqui se fecha um ciclo de 10 aulas, tá? Se fecha um ciclo de 10 aulas onde você vai poder rever quantas vezes você quiser. Todas essas aulas vão estar disponíveis aqui no meu canal do YouTube para que você possa ver, compartilhar, multiplicar, fazer aquilo que você quiser. Renan, eu quero mandar essas aulas para amigos, líderes, amigos, fica à vontade. Né? O nosso único intuito realmente é propagar conhecimento, tá certo? Conhecimento gera responsabilidade, tá? Conhecimento gera responsabilidade. E uma coisa que a gente precisa entender é que a partir do momento que nós conhecemos, a gente passa de um patamar de ignorância e a gente agora entra num patamar onde nós vamos ser responsabilizados e cobrados pelo conhecimento que chegou, né? Então o conhecimento ele vai gerar uma responsabilidade. Então a partir do momento que você conhece, você se torna culpado daquilo que você não pratica. Então se você conhece e não pratica, então não é mais ignorância, mas é negligência. Então isso é muito importante, né, para a gente poder entender que agora nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que conhecemos. Então, pratique cada conhecimento, pratique cada ensinamento, cada exemplo que foi dado aqui, cada aula, reveja quantas vezes for necessário essas aulas. E eu tenho certeza que você vai crescer muito, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é sirva com autenticidade. Então, liderança servidora está mais ligado à autoridade pelo exemplo do que qualquer outra coisa. Então, a autenticidade é seja você, né? E se permita ser moldado ao longo da sua liderança, ao longo da sua trajetória como líder. Isso é fantástico, 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 tá bom? Então é isso que eu desejo para você. Seja um líder autêntico, mas também seja um líder humilde. Aprenda com Jesus. Jesus, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Né? Cuide de pessoas e não de cargos, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo e uma gestora foi perguntada, né? Perguntaram para ela assim: o que é mais importante, seus funcionários ou os seus clientes? E ela disse assim: claro que são meus funcionários, porque se eu consigo tratar bem e valorizar os meus funcionários, com certeza eles vão valorizar os meus clientes. Então, às vezes a gente acha que o mais importante da nossa empresa são os clientes, né? Na verdade, os funcionários. Então, valorize pessoas. Não valorize apenas resultados, metas. Não, valorize gente. Acredito que gente é muito importante para a gente crescer, tá? Então, valorize pessoas. Valorize quem está do seu lado nos momentos difíceis, né? Valorize essas pessoas, tá? Desenvolvimento de novos líderes, desenvolvimento de novas lideranças, né? Jesus ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: façam discípulos, né? E o que é fazer um discípulo? Fazer um discípulo é você construir, é você imprimir em outras pessoas o mesmo caráter, o mesmo treinamento, a mesma pegada que você tem, né? Então a mesma velocidade, a mesma estrutura de caráter que você possui. Então fazer discípulos é você entender a responsabilidade que você carrega de perpetuar o conhecimento, né? Fazer discípulos é você imprimir na outra pessoa, é você tatuar na outra pessoa quem você é. Jesus ele pegou 12 homens e ele conseguiu imprimir naqueles homens, ou melhor, 11, né, porque um se perdeu, né, mas em 11 homens, Jesus conseguiu imprimir, né, o caráter dele naqueles homens, e aqueles homens, a partir daquele conhecimento, conseguiram mudar o mundo, né, conseguiram transformar a história da humanidade, né, por meio de tantas coisas que aconteceram. Então Jesus Cristo foi o responsável pela propagação de uma palavra que nunca mais vai ter fim. Então, olha a estrutura de liderança que Jesus construiu, né? Então, isso é glorioso, tá? Então, uma das coisas que vai perpetuar o legado de um líder é ele fazer, construir novas lideranças. Então, isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Então, cuida disso. Renan, e como é que eu consigo desenvolver novos líderes? Treinamentos, consultoria, sabe, palestras, enfim, você investir nisso. É interessante que os líderes eles querem pessoas prontas, né? Mas eles não querem capacitar, não querem investir em capacitação, não querem investir em qualificação. Então, qualificação, conhecimento, isso é muito importante para desenvolver novas lideranças, né? Então, seja fiel ao propósito e não ao aplauso. Renan, o que significa isso? Nós não estamos liderando para pessoas. Nós estamos liderando para o nosso propósito. Então eu sou líder porque existe um propósito em
ser autoridade e ser referência diante de pessoas. Então nós não estamos aqui apenas para sermos os melhores, não. Nós estamos aqui para fazer a diferença na vida de alguém. Então, agregar na vida das pessoas é o nosso principal objetivo. Então eu preciso ser fiel ao meu propósito. Se as pessoas vão gostar ou não, se as pessoas vão me aplaudir ou não, se as pessoas vão estar do meu lado ou não, não importa. Eu preciso cumprir o meu propósito. Eu preciso cumprir e preciso ser fiel a quem me chamou, a quem me alistou. É como um soldado, né? Um soldado verdadeiro, ele não fica procrastinando, ele não se embaraça com coisas dessa vida, não. Ele é fiel a um propósito. Então a gente precisa entender, né? Que o bom soldado ele está preocupado em cumprir as ordenanças de quem o chamou. Então, Timóteo ele recebeu essa missão do apóstolo Paulo e essa instrução do apóstolo Paulo, diz assim: ó, Timóteo, não se embaraça com coisas dessa vida, não perde tempo com coisas que não fazem parte do teu propósito. Isso é muito importante para a gente, tá? Conhecer o propósito, avançar no propósito e entender que, independente dos aplausos das pessoas, independente da perspectiva das pessoas, nós temos uma direção e nós precisamos fluir nessa direção. Tá bom? Então eu acredito que o nosso coração ele tem sido muito bombardeado com tantas informações erradas, né? Líderes estão desistindo, líderes estão indo de mal a pior, né? As coisas estão conspirando para que os líderes desistam, mas eu quero dizer, se levantem e avancem, porque líderes servidores, eles estão se levantando como remanescentes. Nem todo mundo quer servir. As pessoas elas querem ser, muitas vezes, honradas, né? E na verdade, a maior virtude de uma liderança é continuar mesmo que você sofra. Porque a perspectiva da liderança é uma liderança sofredora. Jesus foi um líder sofredor. Então, mesmo que você sofra, mesmo que haja dificuldades, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que haja oposição, continue fazendo aquilo que você e o seu propósito dizem para você fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque é recompensador quando você vê alguém verdadeiramente sendo influenciada por uma boa liderança. É muito recompensador. Então, que mais líderes servidores se levantem, dispostos a sacrificar, dispostos a servir, dispostos a influenciar. Eu acredito que a liderança servidora, ela se levanta como um exército. Não para dizer assim, é uma mentoria específica, é um tipo de liderança específico, não. Liderança servidora é um formato de liderança de Jesus. A liderança servidora é um formato de liderança dos apóstolos. A liderança servidora é o que é cristianismo. Nós somos líderes. Eu acho que todo mundo foi chamado para a liderança. Liderança não tem a ver com cargos. Liderança tem a ver com postura. Liderança tem a ver com como nós lidamos com as dificuldades da vida. Se nós vamos ser passivos, se nós vamos estar apenas olhando as dificuldades se levantarem, ou se nós vamos ser verdadeiramente protagonistas da nossa história e dizer assim, não, eu vou decidir, eu vou fazer diferente, eu vou praticar o conhecimento. Então eu quero agradecer. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, né, que é o meu mestre, o meu dono, a pessoa que rege a minha vida, que governa a minha vida, que é Rei dos Reis. Quero agradecer ao meu Senhor. E depois quero agradecer a você por parar para me ouvir, né? Eu não estou fazendo isso por causa de visualizações, não estou fazendo isso por conta de fama, não estou fazendo isso por conta de nenhuma perspectiva, mas de alguma forma que eu consiga ajudar líderes que estão começando. Eu acho que o foco dessa mentoria talvez não seja você que esteja na estrada há muitos anos, por mais que eu possa agregar em alguma coisa, mas é você que está começando a liderar agora, né? Você que está dizendo assim, Renan, eu não consigo, Renan não vai para frente. Eu quero dizer que você pode, mesmo sendo jovem, mesmo muitas vezes passando por algumas dificuldades, mesmo sendo julgado, você pode liderar. E essa mentoria é para você, tá? Eu quero que você cresça muito e que você possa contar comigo. Eu tenho certeza que você vai crescer demais. Eu agradeço muito pela sua vida. E de verdade, que você seja um líder servidor. Que você não seja um líder que olhe apenas para você mesmo. Não, uma liderança baseada em si. É uma liderança que vai destruir, mas uma liderança baseada naquilo que Cristo é, no caráter de Jesus e na palavra de Deus. É uma liderança que vai construir. Não seja um destruidor de outros, né? Não seja um destruidor da sua própria imagem, sendo uma referência errada para as pessoas. Não. Seja alguém que perpetua a reputação de Jesus. Tá? Então que as pessoas consigam olhar para você
e elas consigam ver Jesus através de você, tá? Então nós somos embaixadores, nós somos representantes, isso é muito importante, é uma responsabilidade grande. E muitas vezes nós destruímos isso por conta de falsos valores que carregamos de forma equivocada, tá? Por conta do mundo, por conta da influência das mídias sociais. Então, não queira ser aquilo que você não foi chamado para ser, tá bom? Então, gratidão por tudo, que Deus te abençoe, que a sua jornada seja muito satisfatória e que você consiga atingir os teus objetivos. Um abraço, eu encerro aqui essa mentoria, que Deus continue te abençoando.